Vamos fazer uma rápida mesa de abertura aqui da conferência de encerramento da nossa Semana de Direito. E quero convidar o nosso reitor, o professor Odilon Máximo, e a nossa coordenadora geral do evento, a professora Marina. Hoje é um dia atípico, não teve aula nas escolas, a universidade está cedida para o Tribunal Eleitoral e, consequentemente, diversos alunos das cidades vizinhas não puderam chegar até aqui por causa do transporte que não foi realizado hoje. Mas estamos aqui com vocês, tenho certeza que vai ser uma tarde muito proveitosa. Então, vou passar a palavra para o professor Odilon, nosso reitor, vai fazer uma conversa com vocês e depois nós daremos continuidade. Boa tarde a todas, a todos. É uma grande alegria poder participar deste encerramento, desta Semana de Direito, depois de muito tempo que a gente não realiza atividades presenciais. É muita felicidade podermos voltar a essa rotina de eventos, de atividades acadêmicas dentro da nossa universidade, especialmente porque também passamos por muitas reformas dentro da nossa instituição. Então, vocês acompanharam todo o processo, que ainda não encerrou, daí a precariedade, inclusive agora, do auditório, ainda sem um ar-condicionado. Tentamos até ligar essa semana, mas devido à questão de potência, veio errado o equipamento, não podemos ligar. Então, a universidade está passando por essas transformações que são muito importantes para a elevação da qualidade do nosso ensino dentro da UNEAL. Quero parabenizar toda a comissão organizadora do evento, aos professores, aos estudantes, que realizaram essa semana. A gente sabe do trabalho que é a organização dessas atividades, há também todos os palestrantes que estão aqui hoje presentes, mas também aqueles que estiveram durante todo o evento, dando a sua contribuição e também trazendo aí novidades para vocês em termos de discussões. A gente vivencia, pessoal, inclusive essa semana, uma semana de muita importância para toda a nossa população brasileira. A gente passa pelo momento democrático de eleições dos nossos representantes e é importante, eu acho que o curso de Direito como um curso que deve se discutir, inclusive, os direitos sociais, discutir direito à moradia, direito à educação, vários direitos. E este momento é um momento importante. Eu trago isso para que a gente possa, vocês enquanto cidadãos e nós, possamos refletir sobre nossas escolhas, possamos garantir que aqueles que nós escolheremos como candidatos possam tocar os projetos de interesse da nossa nação, do nosso país. A gente vê, por exemplo, o Ministério da Educação, no qual as nossas universidades estaduais, mesmo não sendo diretamente ligados ao Ministério da Educação, mas a gente recebe recursos do Ministério da Educação e toda a legislação que envolve o ensino superior também passa pelo Ministério da Educação. Então, por exemplo, se você não tem um Ministério da Educação forte, se você não tem uma Secretaria Estadual de Educação forte, você também tem uma educação muito frágil. E a gente tem vivenciado isso nesses últimos anos, em que você vê um Ministério, por exemplo, da Educação totalmente desestruturado, em que você não conhece nem quem são os ministros, e tantos já passaram por lá. Isso é um grande prejuízo para a sociedade, porque a educação, a ciência, a tecnologia, que tem sido principalmente muito afetada nesses últimos anos, recuperar tudo aquilo que nós conseguimos avançar, leva-se muito tempo. Investimento em educação não é investimento que se realiza em um mês, em uma semana, são muitas vezes décadas. E qualquer ano que você perca, você demora muito a recuperar. Então, que a gente possa, nesse processo, avançar naquilo que há de melhor, nas nossas escolhas, garantindo que a gente tenha bons representantes e que esses possam, sim, honrar o momento e o espaço que eles ocupam enquanto representantes. Enquanto UNEAL, pessoal, estamos agora em outubro, iniciando um segundo mandato, a gente vai estar tomando posse agora dia 14 de outubro para uma nova gestão da Universidade Estadual de Alagoas. Muitos desafios nos são colocados nesse novo processo. A gente, primeiro, tem que
voltar a investir em ações que durante a pandemia elas ficaram suspensas, né? Durante a pandemia nós tivemos algumas dificuldades em termos de investimentos, porque os recursos foram voltados para o atendimento à pandemia, claro, e era necessário e urgente você tirar recursos da universidade para colocar para a construção de hospitais, de leitos de emergência. Então aquele momento foi sim justo, importante fazer isso. E depois a gente conseguiu recuperar, né, esses recursos e garantir esses investimentos que vocês viram, que tem muitas coisas ainda, né? Nós temos aí o núcleo de prática jurídica que está sendo finalizado. Infelizmente as chuvas, né, Tiago, atrapalharam um pouco o avançar, né, do núcleo, mas os recursos da parte de infraestrutura a parte de infraestrutura já foi completada, os recursos para a compra do mobiliário também já foi liberado. Então em breve nós estaremos aí inaugurando mais uma ação importante aí para o curso de Direito. Isso nos deixa muito felizes, porque com toda a precariedade que nós temos na UNEAL, pessoal, os nossos alunos e os nossos professores do curso de Direito sempre deram exemplos. Está aí o selo de qualidade da OAB, que nós sempre recebemos, como universidade estadual, somente a UNEAL e a UFAL tem recebido esse selo de qualidade da OAB. E, né, nas últimas avaliações, isso, Tiago, nós tivemos inclusive um desempenho melhor do que o desempenho da Universidade Federal de Alagoas. Então, com todas as dificuldades, a gente consegue, vocês, principalmente os estudantes, né, com todo o esforço e a dedicação dos nossos professores, temos conseguido muito êxito. Tenho certeza que daqui para frente será muito melhor ainda, porque está aí as nossas bibliotecas todas reformadas. Só para a compra de livros foram 2,5 milhões nesses últimos 2 anos aí, para a gente comprar de novos referenciais bibliográficos. Então, o curso de Direito recebeu aí uma quantidade enorme de livros atualizados, uma bibliografia importante para a consolidação, né, da formação de vocês. O núcleo de prática jurídica que está sendo concluído. Temos ainda algumas dificuldades dentro da Universidade Estadual de Alagoas, que é a oferta, concurso público, né, para professores e para técnicos administrativos. Então a gente está correndo para ver se resolve este problema. Tínhamos uma situação muito crítica dentro da universidade, mas aqui com a ajuda, inclusive, da professora Marine, que é do sindicato, e os colegas, a gente conseguiu ampliação da carga horária de todos os professores, inclusive professores de Direito foram um dos cursos que teve a maior quantidade de professores com carga horária ampliada, mas a gente sabe que ainda existem algumas carências que só são resolvidas por meio de concurso. Então estamos aí na batalha, passando esse momento eleitoral pelas próprias questões de legalidades do processo eleitoral. Nós não conseguimos avançar com a autorização do concurso, mas quando tentamos ali startar o concurso, já foi ali na saída do governador Renan Filho, e aí teve aquele problema que vocês acompanharam na escolha do novo governador pela Assembleia Legislativa. Então aquilo ali demorou quase 1 mês e 15 dias. Quando o governador Paulo Dantas tomou posse, já foi acho que dia 15 de maio, nós já não tivemos mais tempo, porque era até o dia 2 de junho para ter autorização do concurso. Então acabou que não tivemos tempo, e acabou que esse concurso só vai poder ser feito agora em 3 meses após a eleição. Mas estamos na batalha e estamos aí buscando cada vez mais fortalecer a nossa universidade. Eu digo isso porque muitos alunos que chegaram aqui na universidade agora, a gente sabe que tem muitos feras que passaram durante a pandemia, nunca tinham vindo na universidade, e muitas vezes não conhecem o que era o NEAL anterior e o que é o NEAL hoje, ou seja, as mudanças que nós conseguimos nesse período de pandemia trazer para a nossa universidade. Então estou trazendo esse relato porque é importante para a história da nossa instituição, que inclusive comemorou 50 anos durante a pandemia. Então nós tivemos a comemoração virtual dos 50 anos de pandemia. Não deu para fazer uma festa como gostaríamos, porque a Universidade Estadual de Alagoas, a gente tem inclusive colocado isso muito claramente em todos os espaços, ela transforma vidas. Ela tem possibilitado a muitos de vocês que passaram por aqui ou que estão aqui ter uma vida diferenciada daquela que se não tivesse acesso à educação superior. Então,
Eu encerro por aqui, desejando aí uma tarde de bons trabalhos, né, e parabenizando aí a comissão e a todos vocês por esta semana. Então, bom trabalho e parabéns a todos e a todas. Da climatização, pessoal, vejam, o Tiago aqui, todo mundo pergunta da climatização. Semana que vem, eu acredito que vocês já vão estar assistindo, acredito não, vocês já vão estar assistindo aula com ar-condicionado, certo? Inclusive, Thiago, engraçado, ontem quando eu estava indo embora, estão todos ligados já, pessoal. E aí Cristina veio nos procurar ali, naquela série, você estava ali quando a gente estava conversando, né? E aí Cristina veio nos perguntar, você tem algum adiantamento? Aí eu não tenho, acho que talvez o Isaac tenha. Adiantamento é uma forma de pagamento para pronto atendimento, para as coisas de urgência, né, que a gente tem dentro da universidade. Porque as aulas... segunda-feira a gente talvez só não possa ligar os ar-condicionados porque está faltando pilha nos controles. Mas se for só o problema de pilha, está resolvido, né? Então, graças a Deus, pessoal. Então, segunda-feira a gente deve estar ligando. Eu só explicar para vocês aqui qual foi o grande problema. Primeiro, a gente fez uma coisa histórica dentro da UNEAL. Nós conseguimos comprar condicionadores de ar para climatizar todas, mas não foi só uma não, foram todas as salas de aula da UNEAL. Todas. Você chega no Campo Santana do Ipanema, você chega em União dos Palmares, você chega em Maceió, nós estamos climatizando todas as salas de aula. Compramos novos condicionadores de ar para os auditórios, para os espaços que não tinham, isso aqui está sendo trocado, todos eles estão sendo trocados. Então foi um movimento muito importante de modernização da nossa universidade. Porém, nós nos deparamos, quando fomos executar o serviço, com uma realidade que é muito triste também dentro da universidade. São 50 anos, né, de muita história, mas que descuido também com muitas questões de infraestrutura. Então você imagina, a UNEAL não tinha um projeto elétrico. Esse campus não tinha um projeto elétrico. Quando a gente foi ligar, teve um problema de sobrecarga, não dava para ligar. Então a gente teve que executar, contratar uma empresa, fazer o projeto elétrico, executar o projeto elétrico. E o projeto que nós temos hoje, pessoal, foi um projeto, inclusive, feito até uma subestação. Nós temos capacidade, eu acho que inclusive de expandir o campus, de ampliar a oferta de mais condicionadores de ar, pelo menos mais uns 20, 30 anos sem ter problemas, porque o serviço que foi feito agora foi realmente um serviço técnico muito sério, muito bom, para que a gente possa de fato evitar aquelas quedas de energia, evitar um condicionador de ar não ligar, o professor tem que escolher entre ligar o condicionador de ar e, por exemplo, ligar um equipamento de data show, por exemplo, né? Então isso não vai ocorrer, e pelo contrário, né? A gente, inclusive, falei de data show, mas a gente também está extinguindo o data show dentro da UNEAL. A gente já está quase que finalizado o processo de compra. Todas as salas de aula vão ter uma Smart TV daquelas de 60 polegadas, tá certo? Onde vão ser apresentados, aqui o professor, vocês vão apresentar os trabalhos do próprio do celular, você compartilha com a tela do televisor, aquela qualidade de imagem, passar vídeos, passar tudo. Então, é um processo que eu digo a vocês, é um processo, pessoal, importante, mas a gente só faz isso se tivermos financiamento público. Financiamento público é fundamental. Discutir orçamento público é fundamental. Então, vejam, não é só promessas em vão de campanha, como eu estava falando para vocês agora no início, mas o orçamento público é fundamental em qualquer escolha. Quando a gente vê, por exemplo, se tirar dinheiro da educação, se tirar dinheiro da ciência e tecnologia, todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Nós tivemos a felicidade de termos aí nesses últimos anos, por parte do governo do estado de Alagoas, muitos investimentos, não só para a UNEAL, quanto para a UNCISAL. As duas nossas universidades estaduais estão remando em maré contrária ao que nós estamos vendo no governo federal. Enquanto você tem um governo federal que tem retirado investimentos da educação, está aí a UFAL, o Instituto Federal, sem conseguir pagar suas contas. Nós, como universidades estaduais, estamos modernizando nossas universidades. Se você chegar hoje na UNCISAL, você não conhece o prédio da UNCISAL. O prédio da UNCISAL era uma coisa triste. Você passava em frente à UNCISAL, era uma coisa triste, um prédio feio, horroroso. E, graças a Deus, o nosso colega Henrique, que é o reitor de lá, está agora com um processo belíssimo. Inclusive, a UNCISAL, para vocês terem ideia, desapropriou um quarteirão inteiro de casas para a expansão da universidade.
Então, nós também, como Universidade Estadual de Alagoas, estamos recebendo recursos que estão permitindo com que a gente avance, né? Para ficar claro que isso é fundamental, porque eu só posso, como a gente tem feito aqui com parceria com os colegas do curso de Direito, construir um núcleo de prática jurídica, colocar dinheiro para comprar mobiliário, tudo isso, apoiar os eventos, fazer todo esse patrocínio, se nós tivermos recursos. Não adianta nada querer falar de gestão pública de qualidade sem financeiro. Sem financeiro. Só dá para fazer educação de qualidade com dinheiro. Precisa-se de investimento. Se para chegar dinheiro à nossa universidade, precisa que haja pessoas sérias, comprometidas com a educação pública, tá certo? Para que a gente possa garantir a vocês esse trabalho que a gente tem entregue, tá bom? Então, só para finalizar, Tiago, passar novamente, que era para ser bem rápido. Segunda-feira, pessoal, podem ter certeza, os funcionários estão ligados e a gente vai... Eu peço desculpa ainda, porque alguns professores têm até reclamado, só realmente, não vou me alongar não, tá? Professor é assim, mas é porque vocês estão também se incomodando, está incomodando vocês, o seu barulho e a poeira da reforma da reitoria, tá certo? Eu peço desculpa a vocês e compreensão. É fundamental que a gente faça, a gente é tanto que vejo, nós avançamos em reforma de todos os campos e não fizemos da reitoria. Porque a gente diz, poxa, a gente não vai deixar os nossos alunos com prédio, com sala de aula, todas detonadas, aquela sala de direito, o piso era afundando, janelas caindo de cupim, e a gente não iria fazer, por exemplo, uma reforma da reitoria sem ter feito a reforma do campus. Mas agora a gente precisa também fazer a reforma da reitoria, porque a gente precisa entregar aos nossos servidores técnicos da reitoria um espaço mais adequado. Aqui Rosário sabe, nossa servidora, as condições de trabalho na reitoria não são boas, são precárias. Então essa reforma é necessária, a gente tem um contrato que vai até o final do ano com a empresa, da empresa de reforma, então a gente tem que acelerar a obra, e para acelerar a obra, inclusive a gente está lá, nós voltamos a reitoria para o trabalho, para o teletrabalho, né, home office, para ver se a gente consegue avançar com a obra. Então peço desculpa a vocês se talvez outra acontecendo ali barulho, porque quando joga uma metralha fora, faz aquele barulho, joga poeira, mas isso daqui a pouco está acabando e quando for ano que vem vocês vão ver, nós vamos ter uma outra universidade bela para que a gente possa ter orgulho, né? Eu já tenho orgulho, né? Mas tem muito mais orgulho de poder dizer que é dessa universidade, faz parte da Universidade Estadual de Alagoas, tá bom? Obrigado, era só isso mesmo, só esse pedido de desculpa e pedido de compreensão a vocês por esse momento, porque eu sei que alguns professores já me reclamaram disso, né? E eu sei que está incomodando, até conversei com a Cristina para ver se vocês podiam assistir a aula mais para trás, para ver se não atrapalha, só porque aqui atrás também tem reforma, então vai para lá tem reforma, vem para cá tem reforma. Mas é isso, tá, pessoal? Parabéns e obrigado a todos. Bom, vou passar a palavra para a professora Marine, que vai mediar a mesa, e vamos fazer a mesa aqui comigo, professor Dolon. Muito obrigado. Então vamos dar continuidade ao nosso quinto painel, tá? E eu quero, com grande felicidade, né, agradecer aos nossos colegas do Instituto de Direito Administrativo de Alagoas, do qual eu faço parte honrosamente, que se dispuseram a trocar aqui conhecimentos conosco nesta tarde. Então, para isso, eu já vou convidá-los à mesa, convidar a professora Janaína Helena, doutoranda em Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas, professora universitária, advogada e diretora de pesquisas e publicações do IDEA. Em seguida, chamar a professora Fernanda Calixto, doutoranda em Ciências Jurídicas pela UNIM, Portugal, mestre em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, pós-graduanda em Direito e Combate à Corrupção, enfim, currículo enorme da professora Fernanda, e também servidora do Ministério Público Estadual, professora da UNCISAL. Convidar também à mesa o professor Ricardo Schneider, pós-doutorando pelo Grupo de Pesquisas Smart Cities BR, da Universidade de São Paulo, USP, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC Rio Grande do Sul, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas, coordenador adjunto e professor do curso de Direito da pós-graduação do SESMAC, pesquisador do Grupo de Pesquisa, vice-presidente do IDEA, procurador do Ministério Público de Contas de Alagoas.
a professora Alessandra Wegerman, tá certo, professora? Advogada, formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Público pela Universidade de Potiguar, mestre em Direito pela Universidade de Girona, Espanha, doutoranda pela Universidade de Buenos Aires, ex-coordenadora do curso de ATC, membro do IDEA e membro da Comissão de Direitos Humanos. Já abriu uma salva de palmas. Então, pessoal, aqui nós temos, pessoal, nossos alunos do curso da graduação, do Programa Especial de Formação do Servidor. Aproveitem bastante hoje, suguem o máximo que vocês puderem, anotem as perguntas de vocês, tá? Porque essa mesa aqui tem muito gabarito para passar muito conhecimento para vocês. Então, eu vou começar o painel passando a palavra, para a gente já adiantar, eu sei que vocês têm compromissos em Maceió, para a professora Janaína Helena, tá? Que vai tratar do tema Cidades Inteligentes e Novas Tecnologias. Pronto, vou falar em pé, porque é o hábito. Todas as vezes que eu tentei falar sentada, meu desempenho não foi muito bom, então permita que falar em pé. Primeiro, eu queria dar parabéns para a universidade. Fiquei muito feliz pelas notícias que eu ouvi aqui. É muito feliz para mim que, apesar de não ter feito a graduação na universidade pública, eu sou do interior de Minas, ter feito meu mestrado na universidade pública, fiz na UFAL, faço meu doutorado também na universidade pública, então é muito feliz ver investimentos na universidade, porque a universidade forte é Estado forte. Então, só com formação que a gente vai conseguir a melhora substancial do Estado. Por mais que se invista em outras áreas, se a gente não formar pessoas, o desenvolvimento ele é mais lento. Então, eu fico muito feliz mesmo. Queria agradecer demais o convite de estar aqui. Não é a primeira vez em Arapiraca. Tem 8 anos que eu estou em Alagoas. Já vim em Arapiraca algumas vezes, mas é a primeira vez que eu venho para falar aqui na UEAL. Espero voltar outras vezes. Bom, eu faço parte do IDEA, que é o Instituto de Direito Administrativo aqui do estado de Alagoas. Lá a gente discute muitos temas relacionados ao direito administrativo, óbvio, e eu relaciono muito também com a minha pesquisa de doutorado. Eu pesquiso as grotas de Maceió. Eu sei que tem grotas também em outras cidades, mas minha pesquisa é nas grotas lá de Maceió. Então, a gente também faz estudos sobre questões ligadas a cidades inteligentes. Por mais que pode ter a aparência de que isso esteja muito distante da nossa cidade, das grotas, mas é muito importante a gente saber, a gente estar de olho em outras realidades, outras tecnologias, até para usar, sonhar, né? Eu sei que quando se fala em cidades inteligentes, se pensa muito em questões muito tecnológicas, porém a gente tem iniciativas, a gente tem já implementação em cidades aqui no Brasil e coisas que podem parecer pequenas, mas quando se volta para a sociedade, há um impacto muito grande. Mas o que é cidades inteligentes, né? E aqui eu me afasto um pouco de conceitos mais doutrinários, vamos realmente simplificar um pouquinho. Cidades inteligentes são aquelas que se utilizam de processos, de tecnologias para poder melhorar a vida das pessoas que nelas habitam, né? A vida dos indivíduos. Qualquer tecnologia, ela não é tão relevante se ela não melhora um pouco a vida de alguém. Então, quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente tem essa implementação dessas tecnologias para melhorar a vida do indivíduo. E aí, se a gente for longe, né, a gente vai ver cidades como Nova York, é considerada uma cidade inteligente, apesar de depender do horário, você acha que não, porque é meio, digamos, tumultuada, mas especialmente perto de lugares mais turísticos. Mas a gente tem iniciativas em Nova York que tornam a cidade inteligente. A gente tem no Brasil, por exemplo, Curitiba, que é considerada também uma cidade inteligente por questões do transporte, que é interligado, por questões de aproveitamento de lugares que se tiravam minério, então elas se tornaram parques. Isso também tem
cidade inteligente. Mas se a gente pensar em questões do dia a dia, iniciativas inteligentes em cidades que não são consideradas inteligentes. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Maceió, foi propagada, muita propaganda sobre a onda verde, não sei se vocês lembram. Essa onda verde, que é você conseguir pegar sinais abertos e não ficar tanto tempo parado em engarrafamentos, é considerado uma iniciativa inteligente. Né? Então, quando você realmente tem essas questões que podem parecer pequenas, você começa a sentir a melhora na vida do indivíduo. Porém, vamos pensar um pouco mais na frente e ver o que o direito tem a ver com isso. Né? Vocês aprenderam, ou estão aprendendo, quem ainda não avançou tanto no curso, que o direito ele vem para regular um fato social. Né? A gente tem um fato e depois, se precisar, a norma vem e regula. Muito bem. Muitas vezes a gente pensa em regulações quando o fato já aconteceu. Né? Mas a gente não precisa esperar totalmente todas as questões para começar a se pensar em maneiras de se regulamentar ou de pelo menos se avaliar e observar tais questões. E aí me permita eu sair um pouquinho daqui do Brasil e falar de algumas iniciativas que tem em outros lugares. A gente tem, por exemplo, eu morei ano passado 6 meses em Portugal, e lá em Coimbra, que é uma cidade não muito grande, cidade universitária, turística, mas universitária, ela é formada em volta da universidade, e a gente via alguns pontos lá em Coimbra de carregamento de carros elétricos. E esses pontos, eles começavam, eu andava pela cidade, eu começava a ver cada vez mais e mais esses pontos. Esse ano, eu morei 6 meses nos Estados Unidos, em Indiana, na cidade de Bloomington. Lá já está mais avançado ainda a questão desses pontos de carregamento. Então, se Coimbra é uma das principais cidades de Portugal, então se justificaria ter esses pontos de carregamento. Quando a gente vai para a cidade que eu morei nos Estados Unidos, é uma cidade de interior, no meio dos Estados Unidos, em Bloomington, no estado de Indiana, uma cidade de 80 mil habitantes, 88 para ser mais exata, sendo que de 88 mil habitantes, 40 mil mais ou menos são de estudantes. É uma das principais universidades lá dos Estados Unidos, pública, né? Que não significa que seja gratuita, mas é pública. Então, uma cidade com 88 mil habitantes, aqui no Brasil, é uma cidade pequena. Eu vim do interior de Minas, uma cidade de 107 mil habitantes, pequena. Não se pensa em Moriaé, que é a minha cidade, em uma estação de carro elétrico para se carregar. Então, o licenciamento ambiental também já pode ser iniciado, acompanhado, todo aqui de modo online. A delegacia virtual, essa eu não desejo para ninguém, mas a gente tem uma delegacia interativa, né, para aquelas situações e crimes em que não há violência, há possibilidade, então facilita muito, por exemplo, em hipóteses de furto, pequenos acidentes de trânsito, situações assim mais básicas, em que você não deixa de fazer a notícia, não deixa de abrir o boletim de ocorrência, e faz isso sem precisar se deslocar até uma delegacia. Hoje em dia, quando a gente considera que muitos crimes, inclusive, acontecem no âmbito virtual, por exemplo, tentativa de golpe pelo WhatsApp, roubo de identidade de perfil numa rede social, esse tipo de mecanismo aqui é muito interessante para dar início à persecução criminal. Aqui é a pesquisa de preço, é o portal da Secretaria da Fazenda de Alagoas, que permite que vocês façam comparação de preços dos mais variados produtos, porque cada empresa precisa informar a Cefaz os valores pelos quais estão cobrando o seu serviço, as suas atividades. Então a Cefaz tem um enorme banco de dados em relação a quanto um determinado produto custa aqui em Arapiraca, custa em Maceió. Dá para fazer uma pesquisa de preço sem sair de casa, olhando as notas de venda, as notas de entrada lá dentro do portal da Secretaria da Fazenda. Aqui é o Alagoas em Dados,
A gente também já tem há bastante tempo, até mesmo antes dessa legislação, esse banco de dados sensacional que vai fornecer aqui mecanismos para a execução de políticas públicas no nosso estado de Alagoas. Pode ser extremamente interessante se vocês estiverem fazendo pesquisas na área jurídica, nos mais variados aspectos. Então, tem muita informação e essa informação, ao receber o tratamento adequado, vai permitir que a gente tire conclusões, elabore políticas públicas, pense em modificações, verifique o que deu certo ou não. Então, é uma base maravilhosa, desde dados geográficos até dados socioeconômicos, e a gente já tem ela há algum tempo. Também, Detran. Vamos pegar lá os nossos documentos. Hoje a gente tem todos os documentos digitais, né? Mas para fazer renovação, agendar aqui revisões, o processo para tirar a carteira de motorista, já há um tempo se utiliza aqui esse padrão. Então, Detran também, que é muito melhor do que ficar nas filas do Detran, é resolver por aqui. E isso nos leva a algumas conclusões provisórias sobre essa matéria. Eu sempre coloco como provisórias porque a todo tempo a tecnologia está mudando, a todo tempo a gente está tendo acesso a novos mecanismos para executar as nossas atividades. E nessas conclusões provisórias, acho que minha conclusão se afina principalmente ao que dizia a professora Janaína sobre instrumentos, né? Nós estamos falando aqui não da panaceia, não da solução para todos os problemas do mundo. A solução para tudo nem sempre vai ser, de fato, você digitalizar e utilizar mecanismos tecnológicos. Em muitas circunstâncias, a depender do meu público, a depender do cidadão que está ali, ter um indivíduo e ter uma estrutura burocrática tradicional em papel vai fazer muita diferença. Vai ser a diferença entre ele ter acesso ao serviço e ele não ter acesso ao serviço. Eu falava mesmo do portal ali do INSS para fins de previdência, mas para um indivíduo que é um analfabeto digital, que não tem um mínimo de noção, isso significa, na verdade, uma tremenda de uma barreira, uma impossibilidade dele de acessar. Então, ter um serviço também no formato tradicional vai ser um diferencial para essas pessoas que, por uma ou outra razão, não consigam fazer o acesso por esses meios. E aí é preciso que os agentes públicos sejam preparados para lidar com essas questões na medida em que eu tenho aqui só uma grande caixa de ferramentas. Quem faz, e aí eu trago essa analogia que eu acho muito interessante, quem faz uma cirurgia não é o bisturi. O bisturi pode ser o melhor, o mais tecnológico, a laser, diamante, sei lá, 10 milhões de tecnologias custando bilhões de reais. Só o bisturi na mão da pessoa errada não vai permitir que a cirurgia seja bem feita. Ou trazendo para a nossa realidade mais cotidiana, vamos ser menos drásticos, né? Vejam ali a foto da lua. Luas lindas, maravilhosas, no sertão, aqui. Como você vê? Agora, como eu tiro a foto no celular? É porque eu não sei usar de fato a câmera. Às vezes o pessoal vai ter uma série de tecnologias, aí tem um aplicativo, tem uma coisa aqui, coloca de um ângulo, regula dessa ou daquela forma, tira a luz. Foto maravilhosa, né? É a foto que a minha irmã tira, nossa, parece a pessoa sai linda. Eu vou tirar a foto dela e ela já não gosta, já não está muito certo o negócio. Então o problema não é com o equipamento, é o mesmo aparelho, é a mesma tecnologia. O fator humano não pode ser excluído quando a gente pensa nessas inovações. E vocês farão muita diferença enquanto usuários dessas ferramentas, enquanto indivíduos que vão operar o direito a partir desses novos padrões também. E é só isso, muito obrigada. Aqui em Arapiraca a gente tem um exemplo de um órgão, assim, né, uma entidade que tem funcionado bastante com essa tecnologia, que são os cartórios, por meio de WhatsApp. Então tem facilitado bastante o atendimento do público, né, de modo geral. Então agora, pessoal, eu vou passar a palavra para o professor Ricardo Schneider, que vai fazer uma fala sobre o nosso Instituto de Direito Administrativo de Alagoas e também vai falar sobre inovação e pesquisa no setor público. Eu, inicialmente, vou fazer aqui algumas considerações em nome do nosso presidente do IDA, do Instituto de Direito Administrativo, que é o professor Fábio Lins, né? Lessa de Carvalho, que ele acabou terminando. O professor Fábio, ele não pôde vir hoje, e ele me pediu que a gente fizesse algumas considerações sobre o Instituto que a gente fundou em 2019, e, na verdade, com vários associados, que inclusive estão aqui presentes. Eu estou pedindo para a Marina colocar ali na imagem, no Instagram, mas antes vou falar um pouquinho dessa história. Agora,
preliminarmente até, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, ou saber quem é que já viu o direito administrativo na faculdade, por curiosidade. Poderia levantar a mão? 1, 2. Estão cursando agora? O pessoal aí dessa fila ninguém viu ainda. Certo. Vocês estão cursando, ainda não chegaram a pagar a disciplina toda. Já pagou? Ah, ótimo. Então a gente tem algumas pessoas que já viram, outras não. Eu vou falar um pouquinho do direito administrativo, porque a gente também precisa, digamos assim, fazer com que os alunos percebam algumas relações práticas, né? Na faculdade é muito fácil, a gente verifica em relação ao direito penal, ao direito de família, os alunos sempre acabam se apaixonando e gostando. O direito administrativo é sempre visto como algo mais distante, como se não tivesse uma relação no nosso dia a dia. Eu sempre gosto, no começo das minhas aulas, de falar um pouquinho com os alunos sobre isso, para que eles percebam a importância prática, né? O próprio reitor, quando falou aqui da universidade, eu fiquei observando, ele falou da aquisição dos computadores, né? dos aparelhos de ar-condicionado, eu já lembrei de licitação, né? Contrato administrativo. E aí ele falou, olha, mas houve um problema, né? A entrega do aparelho de ar-condicionado, a voltagem não estava adequada de Arapiraca. Houve um problema então aí no recebimento dos aparelhos, né? A gente vai ter que ver no contrato, a entrega do contrato, o cumprimento não foi adequado, cabe aí o poder disciplinar, é possível aplicar uma multa para o fornecedor. Então, no ambiente que vocês estão aqui, de uma autarquia de ensino, vocês vão perceber que a gente está vivenciando o direito administrativo. Quando vocês saem daqui, vão para casa, pegam o transporte público, aquilo ali é uma concessão de serviço público, que também vai disciplinar uma série de obrigações e deveres. Enquanto usuários, vocês têm deveres. Há uma lei do usuário que disciplina também um pouco sobre isso. Então, o direito administrativo está presente na nossa vida no dia a dia. A professora Janaína falou que corre pela praia, me encontra, e eu lá concentrado, é verdade, às vezes eu estou concentrado lá, me esforçando, e às vezes não a vejo. E, de fato, o nosso litoral ele vem sendo modificado. E essas barracas que lá ocupavam um espaço público, provavelmente uma autorização precária. E a partir do momento que o mar invade e não oferece mais condições, vai lá a prefeitura e faz uma demolição. Aquele espaço não é mais ocupado, a rigor não cabe nem indenização. Então percebam, o direito administrativo está presente, né, no ambiente como um todo. E o Instituto de Direito Administrativo ele tem o propósito de reunir pessoas que estudam o direito administrativo, que gostam do direito administrativo. A gente tem o IBDA, que é o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, e ele, em 2019, fez um congresso, e a partir de lá tivemos essa ideia, né, os professores associados todos que estão lá, de criar também Alagoas, como há em vários estados. E o objetivo é reunir pessoas que estudam o direito administrativo, que têm essa vocação, que gostam, tanto na perspectiva acadêmica como na perspectiva profissional, e lá desenvolver várias atividades que despertem o interesse, que façam com que haja essa capacitação. Conversava também com o Fernanda, que veio comigo no carro, com relação a algumas dificuldades que a gente encontra, né? A questão da implementação da lei de licitações. Qual é um problema que a gente observa? A capacitação. Pequenos municípios muitas vezes não conseguem ter um corpo técnico, não conseguem dar a qualificação necessária, isso gera uma dificuldade. Então o Instituto é uma entidade sem fins lucrativos que tem essa proposta. E a gente faz vários eventos, temos grupos de estudo, eu já coordenei um, a professora Fernanda também, para tratar do controle, para tratar sobre as novas tecnologias. Há encontros que são realizados em que os associados apresentam a sua visão do direito administrativo. A professora Alessandra participou de um sobre, ou foi novas tecnologias, ou foi sobre as novas leis de direito administrativo, né? Das leis, né? De direito administrativo. Tivemos um sobre as novas tecnologias. Tivemos o primeiro congresso, o Alagoano Direito Administrativo, que também reuniu vários professores, a professora Irene Norrada, o professor Fabrício Mota, Raquel Carvalho. Enfim, há vários eventos que servem justamente para esses debates, para a gente aprofundar. Quem é que pode participar? Infelizmente, eu acredito que a maioria ainda não pode. É necessário ser bacharel em direito, pelo menos. Depois de formados, aqueles que tiverem alguma relação com o direito administrativo, seja profissional, seja acadêmica, uma especialização que seja, né, ou um cargo, né, uma assessoria, um cargo em que a pessoa já trabalha com direito administrativo, ela já pode solicitar, já pode pleitear no IDA. Pode ir lá no Instagram, institutodireitoadm.al, que lá no nosso Instagram tem um link ali embaixo. Aquele link vai levar para uma página que tem um formulário que vocês podem preencher. A ideia do IDA é trazer pessoas que têm diferentes visões em relação ao direito administrativo. Não só
a visão do controle. Eu, por acaso, sou membro do Ministério Público do Tribunal de Contas, é um órgão de controle da administração pública. Mas também trazer a visão de advogado, a professora Alessandra é advogada, a visão acadêmica e também de controle. A professora Fernanda, ela, além de analista do Ministério Público, além de servidora do Ministério Público, ela é professora, a professora Marinho, também que estuda, que se dedica ao estudo. Então, trazer essa visão plural, tanto daqueles que no dia a dia executam e trabalham com o direito administrativo, que lidam com essas dificuldades, como também da academia, tanto dos órgãos de controle. Então, não é um instituto apenas formado por quem trabalha na administração pública, pode ser também por aqueles que trabalham na esfera privada. Então, vocês todos estão convidados a conhecer o trabalho, a participar dos eventos. Provavelmente, ano que vem, a gente vai fazer um outro congresso. O congresso desse ano foi muito interessante, foi lá na OAB, como disse, vários professores, o Rodrigo Valdas também, um professor que trata do direito administrativo do meio, esteve lá presente e também pôde fazer a sua contribuição. Então é uma satisfação muito grande poder estar aqui em Arapiraca. Eu acredito que seja talvez o primeiro evento do IDA, do IDA não, mas um evento em que o IDA participe, digamos assim, formalmente, esse evento da UNEAL, esse convite. E a nossa ideia é participar por todo o Estado. Em 2019, quando surgiu essa ideia de criar, a gente estava às vésperas da chegada da pandemia. Então ele foi criado em julho de 2020 e muitas pessoas eu só fui conhecer melhor posteriormente da pandemia e identificá-las também. Daí a dificuldade às vezes de reconhecer, porque a pandemia, além de afastar, gerou o uso de máscaras, E aí depois a gente precisa se habituar às pessoas sem a máscara. Enfim, a gente está passando agora também num processo de mudança, devemos ter uma eleição de uma nova diretoria do Instituto, tudo indica que o professor Fábio vai continuar, e ele manda uma saudação especial a todos vocês, e repito, podem seguir, acompanhar pelo IDA, pelo Instagram dos professores, eu também estou no Instagram, e a gente vai poder sempre debater e dialogar um pouco acerca dessa disciplina que muito me agrada. Pois bem, já falando, já tendo falado um pouquinho do direito administrativo, o que mais eu vim fazer aqui? Vim falar um pouco do Tribunal de Contas e as novas tecnologias, Parece que as novas tecnologias agora, elas viraram um tema quase que obrigatório, de todos os eventos jurídicos e livros e artigos que são escritos. Mas será que justifica a gente estar gastando tanta energia para falar desses impactos todos, Eu li uma história que me chamou muita atenção, é um fato, na verdade, que é verdadeiro. O pai da física nuclear, o Lord Rutherford, ele fez uma declaração uma vez, foi no dia, acho que só me engano, 11 de setembro de 1933. Em 1933 a gente estava ali no período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. O nazismo já estava ascendendo na Alemanha e ele, que era o pai da física nuclear, fez uma declaração, quando perguntado qual era o prognóstico nos próximos 20, 30 anos quanto ao uso da energia nuclear. Ele disse que qualquer pessoa que cogitasse a utilização da energia nuclear nos próximos 20, 30 anos seria um tolo, seria uma grande bobagem. Pois bem, essa matéria saiu no Times no dia seguinte. Leo Szilard, que é um húngaro, também físico, leu essa matéria, foi caminhar e teve um insight, a possibilidade de se utilizar, através do nêutron, aí eu já não sei os detalhes, uma maneira de se extrair, de fazer o uso da energia nuclear da maneira como a gente conhece. Encurtando a história, em 1939 ele consegue a primeira patente na França, em 45 a gente já viu o uso não adequado da energia nuclear, e hoje a gente tem o seu uso também para fins pacíficos. Então percebam que muitas vezes apostar contra a tecnologia, ou contra a inovação, ou contra a identidade humana, não é um acerto. A gente às vezes pode até imaginar, não, mas a inteligência artificial ela não vai nunca substituir o homem, as atividades intelectuais elas são insubstituíveis, elas são inalcançáveis. Será que são mesmo? Será que a tecnologia não vai conseguir chegar e alcançar? Talvez não tanto, da maneira como a gente cogita, mas a nossa realidade já vem sendo muito impactada em relação a isso. Vocês que vão se formar daqui a poucos anos já vão sentir esses impactos, porque a gente já sente. Na área jurídica, algumas atividades, algumas tarefas já vêm sendo substituídas por máquinas, por robôs. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, ele já tem os seus serviços desenvolvidos por meio da inteligência artificial, coleta de dados, mineração, e a partir daí ele consegue identificar relações,
de sobrepreço, irregularidades, uma rapidez muito maior do que levaria um ser humano. Então, servidores, né, centenas, dezenas de servidores que queriam fiscalizar milhares de contratos do país inteiro, são substituídos por uma máquina que já vai identificar ali aquelas relações rapidamente. Então, é necessário que a gente se prepare para essas mudanças, conheça e também saiba de que maneira o direito vem reagindo em relação a isso. Então, eu queria falar aqui de 3 situações, ou de 3 leis, de 3 temáticas que são relevantes quando a gente fala das inovações, quando a gente fala das novas tecnologias, e tentar associar isso com o Tribunal de Contas. Então, primeiro a gente fala da inovação, né? Há uma lei, a Lei 10.973 de 2004, já é uma lei que já tem algum tempo, que trata da inovação. Ela estimula a inovação no âmbito da administração pública. De que maneira? Priorizando a pesquisa, priorizando uma atuação e a destinação de recursos para essa área. Depois tivemos uma emenda 85, a emenda constitucional, que também trata da inovação no âmbito como um dever do Estado de priorizar a pesquisa. Então a gente percebe que já no ordenamento jurídico há uma preocupação quanto ao papel que o Estado deve assumir no desenvolvimento da pesquisa. Só que a gente tem que tomar um cuidado, né? A inovação não é simplesmente criar algo novo, mas que não traga nenhuma utilidade. Se fala muito de uma destruição criativa, né? Acho que é o Schumpeter que faz essa relação. Então a gente tem situações em que a tecnologia nos traz novos processos, novos equipamentos, que mudam, né, a questão da tecnologia disruptiva, né, que ela muda completamente a forma de exercer ou desenvolver uma atividade, o uso do aparelho telefônico, do celular, que não era utilizado antes, dessa maneira. Então a gente passa a perceber que ela tem essa propensão, né, a tecnologia, de mudar completamente. Mas há um aspecto que aí a professora Irene Nohara traz, que é na administração pública, que é também a possibilidade da gente ter uma inovação que seja destruidora, uma inovação que ela não traga aspectos positivos. É aquela ideia de reformar, né, o Estado, de reformar o âmbito da administração pública, dos cargos públicos, de simplificar e de muitas vezes não ter a preocupação com a efetiva prestação do serviço. Dialoga com o que o próprio reitor trouxe aqui, a questão das escolhas orçamentárias. Então, nem sempre inovar significa algo positivo. A inovação ela tem que trazer uma melhoria efetiva de qualidade, uma melhoria efetiva em processos e não simplesmente fazer o diferente. Né? Aquela velha história que a gente observa muitas vezes na política, né? Muda uma gestão e a nova gestão quer fazer tudo diferente da anterior. Não porque ela seja inovadora, mas às vezes a pessoa para mostrar que não é o mesmo grupo. E não é assim que funciona. E principalmente quando a gente fala de Estado em pesquisa, que deve haver continuidade. Então, esse é um primeiro aspecto importante. O aspecto que o poder público ele tem um dever de adotar providências no sentido de propiciar a inovação, de propiciar o desenvolvimento da tecnologia também. Um outro marco que eu acho importante tratar é a Lei Complementar 182, que é o marco das startups. A professora Fernanda também tratou aqui. Então, as startups elas são pessoas jurídicas de pequeno porte que têm uma proposta de trazer soluções inovadoras, novas, para problemas que já existam ou para questões que ainda não foram enfrentadas. A gente fala dos unicórnios, né, que são aquelas startups que valem mais de 1 bilhão, enfim. Essa lei é muito interessante porque ela prevê um papel do poder público, da administração pública, de fomentar essas startups. No âmbito da administração pública em geral, né, fazendo aqui uma introdução para aqueles que não viram ou ainda estão vendo o direito administrativo, a regra geral é licitar, né? Então, para comprar esse aparelho de ar-condicionado, né, para construir esse prédio e reformar, não pode o reitor aqui escolher a empresa e fazer a contratação de quem ele quer. Há algumas hipóteses excepcionais em que ele pode fazer a contratação direta, é uma emergência. O prédio está caindo, né? Houve um temporal, ele precisa resolver rapidamente para não causar um prejuízo. Aí ele pode. Aí seria uma contratação emergencial, mas regra geral ele tem que licitar. Tem que licitar por quê? Porque com a licitação ele vai conseguir o melhor preço. Vai nada. A licitação não vai dar ele o melhor preço. É muito mais barato eu comprar o meu celular na internet, procurando lá dentro das lojas, porque eu não vou pedir a certidão negativa de impostos, não vou perguntar para a empresa se ela emprega menores ou não. O reitor, quando ele contrata, ele precisa ter todas as declarações. Mas ele precisa ainda assim licitar, mesmo que isso não vá trazer para ele um preço mais baixo. Por que ele faz isso? Por uma ideia de igualdade, de isonomia. Há vários fornecedores no mercado, vários podem querer vender esse aparelho de ar-condicionado para a faculdade, para ele, para a universidade, para a UNEAL.
Então, por uma questão de isonomia, ele é obrigado a fazer a licitação, ofertar publicamente, dizendo, olha, eu tenho que comprar tais aparelhos com tais especificações, de preferência 220 volts, e que esses aparelhos sejam entregues em tal dia, em tal hora, assim por diante. E aí as empresas interessadas vão apresentar as propostas, e a melhor proposta das que foram possíveis, que foram apresentadas, a melhor proposta vai ser a vencedora. Então, geralmente, quando se fala em licitação, você vai procurar no mercado algo que você já sabe que é necessário. Você já delimita qual é a sua necessidade. Eu preciso de aparelho de ar-condicionado porque Arapiraca é uma cidade quente. E os alunos precisam ter um conforto para assistir às aulas. E você vai e compra. Além das startups, que eu estava falando antes, não fugi do assunto, ela prevê uma modalidade diferente. Ela permite que a administração pública contrate uma pessoa jurídica sem que ela saiba exatamente o que ela quer. Ela vai pedir a essa pessoa jurídica que ela busque uma solução inovadora para um problema, mas ela não sabe qual vai ser essa solução. Isso vai ser desenvolvido ainda. Então, isso é inovação. Isso é a possibilidade do poder público induzir na iniciativa privada que ela desenvolva soluções que podem ser úteis para a sociedade. E aí eu quero chamar a atenção para um papel que é fundamental, que é o papel do Estado na inovação. Há, às vezes, uma ideia de que a inovação ela surge apenas no âmbito privado. O Estado é ineficiente, o Estado gasta muito para o pouco, o Estado ele é um aparato gigantesco, para alguns até desnecessário, enfim. Há essa visão negativa e, às vezes, por outro lado, uma visão excessivamente positiva e glamorizada da iniciativa privada. E quando se fala em tecnologia, se associa muito isso. Não, a iniciativa privada é ela que vai desenvolver, a Apple, a Microsoft, são esses grandes conglomerados. Mas se a gente for ver como é que a internet surgiu, a gente vai perceber que lá nos Estados Unidos foi o poder público que financiou, junto com a academia, junto com as universidades. Então a gente verifica que o uso inicial era voltado para uma ideia para o uso militar. Então, o próprio Estados Unidos ele tinha essa visão, eles investiram porque havia interesse do Estado ali presente, junto com a academia, e por acaso desenvolveram um sistema de comunicação que pudesse ser utilizado caso os outros sistemas, num contexto de guerra, estivessem indisponíveis. E aí surge a internet. Isso foi em 69, 70, esse uso inicial, em 87 ela passa pelo uso comercial, e a gente vive hoje essa nova realidade. Então o Estado tem um papel importante. O Estado ele pode contribuir. Por outro lado, há também alguns riscos do uso da tecnologia. Cada vez mais hoje, além da tecnologia, a gente trabalha com dados pessoais como forma de otimizar o trabalho da máquina, dos robôs ou dos algoritmos. Então, a máquina hoje, os computadores, eles conseguem ter uma capacidade de prever os nossos comportamentos, preferências, por meio dos dados mais aleatórios. Os dados de consumo, isso aí também já tem pesquisas muito antigas em relação a isso, já era conhecido. Hábitos de consumo eles são capazes de prever se naquela casa tem uma pessoa com determinada doença, se tem uma mulher grávida que nem sabe que está grávida a partir do que é consumido. Então, com a utilização a partir da tecnologia, você ainda otimiza isso muito mais. E pode ter uma aplicação muito boa, muito positiva. O Igor facilita lá o uso do serviço do governo. Eu sou fã dos serviços digitais, eu tenho lá o selo ouro, eu acho ótimo. Baixei o título de eleitor já digital também, tirei a foto lá, demorou para reconhecer, mas reconheceu, não sei se é porque eu deixei a barba maior, mas eu vou estar usando o celular até a porta, depois eu deixo lá com o mesário. Então eu sou um fã, eu acho muito prático, mas há problemas ali. Eles têm meus dados pessoais e dados sensíveis também. A fisionomia dos digitais são dados sensíveis. E quando a gente olha isso na perspectiva do poder público, há um problema. Porque uma coisa é você chegar na farmácia e dar um dado seu, embora não seja nem tanto consentimento, porque ou você compra lá uma aspirina a R$15 sem dar o CPF, ou dá o CPF e compra pela metade, eu chutei o preço. Então, assim, aquilo é um dado pessoal seu também, seu CPF. E eles armazenam o que você consome, para qual finalidade? Então, assim, um contexto é o contexto privado, então você faz uma opção de dar o consentimento e dar o seu dado. Outra coisa é o contexto público. A Justiça Eleitoral ela não pede meu consentimento para pegar os dados e a minha foto, ela obriga, ela exige. Eu só posso votar se ela tiver a biometria. Então, quando o poder público, pela ideia da supremacia do interesse público sobre o privado, que é um princípio estruturante no direito administrativo que vocês vão estudar, que é o princípio que fundamenta o poder de polícia, o princípio que autoriza a prefeitura a chegar lá e derrubar a barraca, que já não oferece condições,
O princípio de fundamento, a obrigatoriedade do uso de máscaras durante a pandemia, é a supremacia do interesse público sobre o privado, é o que permite interditar um estabelecimento sem ter que ir ao judiciário. A prefeitura vai lá e interdita se ele não cumpre as regras de vigilância sanitária. Enfim, a partir dessa ideia da supremacia do interesse público sobre o privado, que legitima o uso da força, da autoridade do Estado, nos limites da lei, claro, tem limites, a gente percebe que o Estado ele pode, então, colher esses dados, utilizando a tecnologia, as inovações, e a partir daí ele pode ter informações, né, nossas, e a gente tem que ter um cuidado com essa utilidade. A preocupação com a proteção de dados, ela não vem de agora. Em 83, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, ele analisou a constitucionalidade de uma lei, a Lei do Censo. A Lei do Censo, ela pegava dados de cidadãos alemães e queria utilizá-los para todas as finalidades, políticas públicas, assim por diante. Isso foi questionado junto à Corte. Por quê? O passado alemão demonstrou que havia riscos do Estado ter informações sensíveis. Aquelas informações, elas foram utilizadas durante a Segunda Guerra para identificar quem era judeu, por exemplo, onde residia. Se você é judeu ou não é algo que está estampado, né, no seu rosto, mas com esses dados você conseguia identificar. Então havia lá um receio de que, por essa lei do censo, esses dados fossem coletados. Aí surge a construção do direito à autodeterminação informativa. Já se fala em proteção de dados. Em 1983, quase 40 anos já tem isso. Depois a gente teve vários avanços, com a tecnologia sendo aprimorada e o uso da tecnologia permitindo que esses dados fossem utilizados para finalidades ainda mais diversas e com uma acurácia muito maior, houve essa preocupação. Então a gente tem, no âmbito do poder público, essa preocupação. Daí a Lei Geral de Proteção de Dados, inspirada no Regulamento Europeu, que traz uma série de requisitos, que são as chamadas bases legais. Então, para que você possa exigir, né, trabalhar com dado pessoal de alguém, fazer o tratamento, armazenar, utilizar, enfim, tudo que se faz com dado basicamente é um tratamento, há uma série de requisitos. E esses requisitos, essas bases legais, elas podem ser o consentimento da própria pessoa, mas pode ser o cumprimento de uma obrigação legal, para interesses da saúde da própria pessoa. Então, o poder público ele vai poder utilizar, mas há limites em relação a isso também. Com isso eu falei um pouquinho da proteção de dados. E a outra etapa que eu gostaria de falar um pouquinho é do governo digital, para depois arrematar o Tribunal de Contas. O governo digital, a professora Fernanda também adotou, falou aqui. Quem tiver curiosidade, né, procurem o caso da Estônia, tem a Estônia Hub, é um site, que inclusive eles divulgam lá amplamente, né, o case de sucesso deles, que deve ser estudado. Em 20 anos eles mudaram a realidade, você consegue abrir uma empresa em poucas horas, todos os serviços públicos praticamente estão disponíveis para o cidadão por meio digital. A exceção que diziam era casamento, divórcio e a transmissão da propriedade. Eu acho que hoje é só a transmissão da propriedade, salvo engano. Pelo menos foi do último evento que eu participei que eu ouvi essa informação. Agora é um país pequeno, acho que são 1,2 milhões de habitantes, salvo engano, uma coisa assim, acho que não chega a 2 milhões de habitantes. Então a dificuldade lá é muito menor do que um país como o nosso, com mais de 200 milhões, também continental, de você implementar os serviços digitais. Mas a gente tem uma lei do serviço digital, que é a Lei 14.129, e ela é muito interessante, né? Ela estabelece um marco legal que permite um governo digital. Dentro da ideia de cidades inteligentes, que a professora Janaína coloca, a gente poderia inserir também o conceito do governo digital, embora as cidades inteligentes seja algo mais amplo, né? Envolve público, privado. Mas na perspectiva do poder público, a gente pode falar do governo digital. E ela estabelece ali questões importantes, como princípios, né, do governo digital, direitos do usuário. Então o usuário ele vai ter que ter assegurado, por exemplo, o seu direito de acesso ao serviço digital, mesmo naquelas situações em que ele tem baixa renda, baixa escolaridade, em que não há uma infraestrutura. Você não pode alijar ainda mais essa parcela da população que tem essas dificuldades. Então, essa lei ela permite também a criação, ela prevê de laboratórios da inovação, que são ambientes que o próprio poder público pode estimular a inovação. A gente tem nos tribunais de contas, nas escolas de contas, a utilização desses laboratórios. Estive agora no Contas recentemente, falei sobre isso. Então, o poder público ele pode utilizar esse meio. O problema é que essa lei do governo digital é uma lei federal que tem aplicação obrigatória só na esfera federal. Para adesão de municípios e estados, depende de um ato normativo próprio, né, expresso. Isso não quer dizer que o município tenha que aderir obrigatoriamente para ter um governo digital. Não, mas se ele aderir é bom porque ele tem esse marco legal. Então a gente viu já aí, rapidamente, né, não quero me alongar demais,
essas ideias relacionadas às novas tecnologias, proteção de dados, governo digital, inovação e assim por diante. E o que o Tribunal de Contas tem a ver com isso? Né? O Tribunal de Contas faz o quê? Né? Então vamos falar um pouco do Tribunal de Contas, qual é o papel dele. O Tribunal de Contas ele não está apenas ali para calcular se o valor gasto, o valor pago foi correto, ele tem várias atribuições. Né? As atribuições clássicas, né? Julgar as contas, né? Emitir parecer prévio sobre as contas. Todo gestor público ele deve prestar contas anualmente ao Tribunal de Contas, né? O prefeito, o governador, o presidente. Em relação ao chefe do Poder Executivo, o Tribunal emite parecer prévio, ele não julga, apenas dá uma opinião. Quem julga é o Parlamento. Mas em relação a todos os outros demais responsáveis, inclusive o reitor, porque ele é o responsável pela autarquia, secretários de Estado, secretários municipais, todos aqueles que administram, gerem, gastam recursos públicos, inclusive entidades privadas, né, o terceiro setor, devem prestar contas desses valores. É o que a Constituição fala no artigo 70, parágrafo 1. É um princípio sensível, o dever de prestar contas. Então, a prestação de contas, ela vai ser objeto de parecer prévio ou de julgamento. Mas, além disso, o Tribunal de Contas ele vai analisar atos de pessoal, ele pode determinar o cumprimento da lei. Mas tem uma atribuição que veio, né, após a Constituição de 88, que se refere à possibilidade do Tribunal realizar auditorias operacionais. Além disso, a Constituição de 88 ela amplia o foco de atuação do Tribunal, que sai da legalidade estrita, estabelece também como parâmetro de controle a legitimidade e a economicidade. Então, o que isso quer dizer? O Tribunal de Contas sempre foi criticado, e ainda é até hoje, há várias críticas que devem ser feitas, mas, historicamente, os tribunais, em geral, sempre foram criticados por ter uma visão de uma legalidade e de um controle muito formalista. Né? Um controle que atentava apenas para o cumprimento da lei em sentido estrito e não ia além disso. E aí o Constituinte, atendendo a essa demanda, né, em 88, já tem bastante tempo, portanto, ele vai estabelecer que o Tribunal não faz só controle de legalidade, mas ele também pode fazer o controle da legitimidade, da economicidade. Em termos práticos, o que é isso? Né? Isso significa que é possível uma prefeitura contratar um show artístico para uma festa, para uma festa junina ou para a festa da padroeira da cidade. É possível, a lei de licitações permite. Não há ilegalidade apenas nesse fato, é possível. Né? Tem cidades que têm festas que são tradicionais, o Rio de Janeiro, por exemplo, né? O Réveillon do Rio de Janeiro, né? O Carnaval em Salvador. Então não há problema da prefeitura fazer essa compra. Agora imagine uma situação em que essa contratação tenha sido feita de maneira legal, por inexigibilidade, o valor tem que ser de mercado, né? Então seja um valor razoável, esteja tudo ok, a legalidade estrita foi observada, né? Mas esse pequeno município está com a folha de pagamento da educação atrasada. Esse pequeno município tem uma carência e o posto de saúde não tem os medicamentos lá para atender. Nesse caso, seria razoável fazer essa contratação? Né? O lazer, né? Ou até o turismo, até se pode falar em desenvolvimento econômico, alguma coisa assim, eles estarão acima do direito à saúde e à educação? Não. Então esse tipo de controle é um controle de legitimidade, né? Que a doutrina permite. E o Tribunal daqui já fez, o Sergipe também, acho que mais fazem, né? Recomendando aos gestores que nesse período não façam contratações se tiverem esses problemas, ou durante a pandemia, não fazer contratação que seja desnecessária, salvo aquelas que são para enfrentamento da pandemia. Então esse controle de legitimidade ele permite um controle mais amplo. Permite um controle de avaliação de políticas públicas, da qualidade, se elas são efetivas. Recentemente agora o Supremo deu uma decisão que confirma, né, que é o dever do Estado propiciar não apenas a educação dos 4 aos 17 anos, mas também em creche e pré-escola, não é verdade? Então, esse direito subjetivo que o cidadão tem deve ser viabilizado pelo poder público. Mas não é só garantir o acesso à vaga com qualidade. Essa avaliação pode ser feita pelo Tribunal de Contas, por uma auditoria operacional. Pronto, já falei bastante do Tribunal de Contas. Então, como é que eu relaciono agora isso tudo que eu falei e que a gente viu antes? O Tribunal de Contas ele vai ter 2 papéis nesse aspecto que relaciona novas tecnologias e o controle da administração pública. Primeiro, ele pode ser um destinatário da tecnologia, ele pode utilizar a tecnologia para aprimorar, para aperfeiçoar a sua própria atuação. Então, é o uso da tecnologia por meio de algoritmos, inteligência artificial, base de dados, em que ele vai poder identificar com mais clareza ilegalidades. Servidores que estão trabalhando em vários lugares, na verdade não estão apenas formalmente, isso pode ser detectado.
contratações irregulares e assim por diante. O Tribunal de Contas ele pode, em sua base de dados também, verificar problemas relacionados às aposentadorias também, a própria política pública. Então a tecnologia ela pode melhorar a atuação do tribunal. Mas há um outro lado também. O Tribunal de Contas ele também tem o dever de se adequar a essas normas. Esse dever de se adequar significa as informações pessoais que ele colhe, ele também deve resguardar. Todo servidor público que se aposenta, o ato de aposentadoria vai para o tribunal. As pensões, então tudo isso gera dados pessoais que o tribunal deve guardar. Mas o foco principal que eu quero atentar aqui é que o Tribunal de Contas ele também pode desenvolver a sua fiscalização em relação à efetiva aplicação dessas normas. E eu vou destacar apenas a LGPD para já concluir e não tomar muito mais o tempo da colega que eu vou falar agora. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, como eu mencionei, ela estabelece lá várias obrigações em relação aos entes privados e ao poder público quando eles lidam com dados pessoais. Lá no artigo 23, que trata especificamente do poder público, e a gente vai conjugar com o artigo 7 e com o artigo 11, ele disciplina que há uma obrigatoriedade de transparência, de informar ao cidadão quais os dados que são coletados, para que finalidade ele utiliza, para que esse tratamento se destina. Ele tem que indicar quem é o encarregado de dados, o data officer. Qual a importância disso? A importância é que se a administração pública ela coleta um dado pessoal meu e esse dado vaza, eu quero fazer uma reclamação. Quem vai receber é o encarregado. Eu não posso ir direto na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas será que isso tem risco? Isso acontece? Uma rápida busca na internet vocês vão ver quantas vezes já foram vazados os dados da Justiça Eleitoral, do INSS. Praticamente os nossos dados pessoais estão todos por aí já. Se vocês quiserem confirmar isso, procurem no site Tudo Sobre Todos. Acho que é isso. Esse é um site que ele guarda informações de um país, faz o tratamento no terceiro e está hospedado no quarto país. Só de brasileiros. Por R$14,99 você consegue identificar lá onde a pessoa mora, telefone, diz quem são parentes, vizinhos, se recebe algum auxílio. Esse dado diz, olha, mas esses dados são públicos, então eu posso utilizar, mas para lá, eles são públicos, mas são pessoais, são meus. Você tem a obrigação de, ao fazer o tratamento, me informar. E eu tenho o direito de saber para que você utiliza. Porque da mesma forma que pode ser um fim legítimo, alguém queira ajuizar uma ação, pode ser alguma pessoa que queira fazer um mal. E aí você não sabe para quem esse dado foi repassado. Então o poder público precisa ter essa cautela. E o Tribunal de Contas ele tem essa possibilidade de fazer essa avaliação. E fez o TCU em relação aos órgãos federais. O Acordo 1138, só me engano é esse, 2022, relatado pelo ministro Augusto Nardes, fez um levantamento e verificou que 77% da administração pública federal ainda não indicou o controlador, que é quem toma a decisão em relação ao tratamento, o operador, que é quem faz o tratamento contratado, tampouco o encarregado da data officer. Lá no Ministério Público de Contas, a partir da segunda-feira, a gente vai começar uma fiscalização dos municípios lá da primeira Procuradoria, justamente para fazer esse tipo de análise, verificar nos portais se essas informações relacionadas à LGPD, essa transparência está sendo cumprida. Eu tenho uma forte suspeita de que eu não encontrarei nada. E eu digo isso não por não ter uma esperança ou uma boa-fé em relação à realidade. É porque na prática a gente já vivenciou isso, né? Alguns trabalhos, né, professor Fernando, a gente desenvolveu com 50 municípios alagoanos, em que a gente foi buscar informações, pedimos as informações pelos portais de transparência e não tivemos nenhuma resposta. Eu acho que 6 ou 7 responderam, se não me engano. Né? Uma baixíssima adesão. Fiz agora um outro trabalho com um mestrando, orientando meu, o Isaac. E aí foi um trabalho nacional, 50 municípios, a gente pegou alguns critérios e eu acho que 48 responderam. Então, assim, a gente tem um problema aqui, né? E como a gente vai tratar de informações que precisam ser veiculadas na internet, que vão dizer respeito ao que está sendo feito com os dados, o Tribunal de Contas pode fiscalizar esse cumprimento da lei, pode induzir, não é? Eu não estou falando de uma atribuição ou de uma atuação para punir, para aplicar multa, não é isso. A ideia é corrigir. Eventualmente, se não está sendo corrigido, o Tribunal tem meios consensuais. A consensualidade é uma outra questão. Eu não vou falar da consensualidade, prometo, vou encerrar já. A consensualidade é uma outra questão. É você resolver problemas e irregularidades sem ter que necessariamente aplicar uma sanção. É um termo de ajustamento de gestão, de conduta. O Tribunal de Contas regulamentou o termo de ajustamento de gestão. Está lá regulamentado.
Então, a nossa ideia nesse trabalho é, se verificar as irregularidades, fazer um termo de ajustamento de gestão para que os municípios corrijam. Em último caso, eventualmente, se não corrigir ou não quiser atender, a gente vai trabalhar com medidas sancionatórias, inclusive comunicar ao Ministério Estadual. Por quê? Porque o Supremo decidiu semana passada que o descumprimento da transparência em relação ao LGPD é improbidade, uma das poucas que salvou. Pelo artigo 11, no inciso que trata do dever de transparência. Então o Supremo já disse, olha, se viola no 23 lá, o dever de transparência é improbidade. Então uma das poucas hipóteses que restaram da reforma da lei de improbidade que a gente pode enquadrar ainda no 11. Gente, muito obrigado a todos pela atenção, desculpe por ter me alongado, fico à disposição para as perguntas. Boa tarde. Obrigada, muito obrigada. Estou falando aí de vários temas que perpassam os nossos cursos de Direito Administrativo. Eu sou professora das cadeiras aqui de Direito Administrativo. Nós temos aqui esse pessoal que todos esses alunos são da turma do programa de servidor público, do PROES, Programa de Formação de Servidor Público. E eles são servidores públicos aqui dos municípios, da própria universidade, enfim. E aí vocês imaginem, pessoal, que com a aula do professor Ricardo, que todos nós estamos submetidos já a esse controle do Tribunal de Contas. Agora vocês imaginem o Tribunal de Contas com acesso a toda essa tecnologia, professor? Então temos que ter cada vez mais cuidados com tudo aquilo que a gente desenvolve enquanto atividade, enquanto servidor público, tá? Então agora, sem mais delongas, vou passar a palavra para a professora Alessandra Wegerman. Não sei, certo, professora? Com o tema Projeto de Lei que regulamenta os concursos públicos, o PL 2258 de 2022. Nessa tarde maravilhosa, junto com vocês, vejo alunos aqui tão interessados. E para nós que somos professores, que gostamos da academia, isso é algo inestimável. Nós estamos aqui pelo conhecimento, pelo saber e vendo o interesse de vocês numa sexta-feira à tarde, sem ar-condicionado, permanecendo aqui até a última exposição, até a última palestra, é algo que realmente nos motiva a continuar vindo de Maceió para palestrar nessa universidade maravilhosa. Agradecendo então a todos por estarem aqui. Saúdo também a professora Marine, muito obrigada pelo convite para estar aqui, aos meus colegas de IDA, professor Ricardo, professora Fernanda. E bem, já estamos na reta final da nossa tarde, eu sei que está todo mundo cansado com calor, então vamos direto ao assunto que eu vou tratar hoje com vocês. Vejam, nós temos um projeto de lei que está em trâmite que regulamenta os concursos federais. Eu acredito que muitos que estão aqui nessas cadeiras devam ter o sonho de passar em um concurso público depois de se formar, não é verdade? Então, provavelmente, quando vocês estiverem formados, vocês já estarão submissos a essa lei que será aprovada. Nós já tivemos a aprovação desse projeto de lei 2258 de 2022 pela Câmara dos Deputados. E agora, então, está no Senado Federal. Sendo aprovado, nós teremos, então, essa lei que finalmente vem como regulamento da nossa Constituição Federal para submeter regras mínimas aos concursos públicos. Nós temos diversos problemas nos concursos públicos que geram muitas demandas judiciais, que geram uma ausência de isonomia. Então, essa lei vai propiciar que tenha uma formalidade mínima para os concursos que devem ser observadas. E aqui dentro dessa lei, então, que provavelmente vai ser aprovada no texto em que já se encontra, nós teremos então alguns pontos já pré-determinados que devem ser observados em todas as etapas do concurso público. Então vamos começar a ver. Bem, esse projeto de lei então foi aprovado no mês passado pela Câmara dos Deputados em substituição a um projeto muito antigo que nós já tínhamos, que era o PL 92/2000 e o 252/2003. Então, se houver a sanção presidencial após a aprovação do Senado, nós teremos já essa lei em vigor em 4 anos. Vejam, diz o texto que ela pode entrar em vigor em 4 anos, em 1º de janeiro após a sua edição. Isso não quer dizer que os concursos que resolverem aderir antes desse prazo não possam observá-la. Quer dizer que a obrigatoriedade dessa lei vai ser a partir de 4 anos depois que ela começar a entrar em vigor. Mas pode ser que algumas
instituições deliberadamente já decidam observá-la. Então, fiquem atentos a isso, a essa aprovação e a possibilidade de vir antes do prazo já determinados concursos públicos com essas disposições em vigor. Bem, então a finalidade dessa lei, como eu falei, é para regulamentar o nosso artigo 37, inciso 2 da Constituição, que dizia que os concursos públicos são um meio de ingresso, né, para o serviço público, e deve haver, então, regras mínimas para padronizar todas as etapas de seleção. Então, essa lei, ela não simplesmente traz as regras do edital, ela traz regras anteriores ao edital, regras de autorização, de planejamento. Nós vamos ver na íntegra dessa lei que não vai mais ser possível simplesmente colocar números de vaga a definir. Vai ter que ser colocado já um número de vagas mais preciso, de acordo com realmente o que há necessidade no órgão público. Não pode se deixar como faz hoje muitos órgãos públicos, como fazem hoje muitos órgãos públicos, deixaram cargos para efetivar posteriormente, o que gera muitas demandas. Conversávamos antes ainda, a professora Marina e eu, sobre isso. Então, é algo que vai estar mais estabelecido a partir dessa lei. Bem, vai estabelecer também os critérios de avaliação. O artigo 2º, parágrafo 1º dessa lei, ele fala o seguinte, não está dando para ler direito, eu acho, né, aqui? Vocês conseguem ver o que está em vermelho? Ok. Bem, o primeiro ponto que ele traz aqui é o conhecimento. É o primeiro critério de avaliação. Conhecimento significa o quê? O domínio das matérias relacionadas ao cargo que a pessoa vai ocupar. Então, esse é um dos critérios de avaliação que necessariamente deve conter nesse concurso, nas provas que serão produzidas para o concurso público. O segundo critério de avaliação que diz ali é habilidade. O concurso público, então, vai ter que aferir a aptidão intelectual ou física para a execução prática das atividades compatíveis com as atribuições. E nós vamos ver aqui que essas habilidades práticas também vão estar melhor definidas pela lei. Só pode haver concurso de formação quando a lei exigir. Se não houver uma exigência legal para isso, não pode colocar uma aptidão física que não esteja previamente definida para o cargo. Então, cuidando que seja compatível com as atribuições. E o terceiro são as competências. O que são essas competências? São os aspectos comportamentais vinculados às atribuições. Diversos cargos públicos possuem uma exigência não só intelectual, mas psicológica diferenciada, como, por exemplo, todos os policiais que trabalham na atuação na linha de frente. Então, esse também é um critério de avaliação necessário para algumas profissões, para alguns concursos públicos. Então, também é um aspecto comportamental que será avaliado e definido conforme a lei. Bem, outro aspecto muito importante que vem trazer essa lei, que gera muita judicialização, é a vedação das discriminações. Nós vemos diversos editais colocando determinados pontos, determinadas exigências que são previamente discriminatórias. A partir de agora, então, nós temos, além das vedações já existentes pela própria Constituição Federal, a vedação também no parágrafo 4º de qualquer fase ou etapa do concurso público. É proibida, então, a discriminação ilegítima de candidatos com base em aspectos como idade, sexo, estado civil, condição física, deficiência, etnia, naturalidade ou local de origem. Então, a lei definiu aqui exatamente quais são os critérios que são considerados discriminações ilegítimas. E com isso fica mais fácil também sabermos se estamos sendo discriminados
Aplicabilidade, vejam, essa lei se aplica para todos os entes federais? Não. Nós temos aqui uma lei que vai se aplicar aos concursos públicos federais, em princípio. Os estados e municípios precisarão implementar as suas legislações específicas, mas nós sabemos que sempre o parâmetro federal acaba norteando a legislação estadual e municipal. Por isso, eu acredito que servirá certamente essa lei também como um parâmetro para as demais. Bem, então se aplica à administração pública federal e o artigo 1º, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que se aplica a determinados concursos, não são a todos também. Então, vejam, concursos públicos federais, quais que se aplicam a essa lei? Delegado federal, agente da Polícia Federal, policial rodoviário federal, analistas de tribunais, Tribunal de Contas, CGU, TRT, TRF, e subsidiariamente também, diz esse projeto de lei, se aplicará à AGU, às PGEs e à Procuradoria do Distrito Federal. Bem, e a quem não se aplica? O não se aplica quer dizer que se torna facultativa a aplicação ou não dessa lei. Então, não se aplica essa lei aos concursos públicos previstos no inciso 1º do caput do artigo 93, parágrafo 3º do artigo 129 e no parágrafo 1º do artigo 134, inciso 10º, parágrafo 3º do 142 da Constituição Federal. Ou seja, estamos falando aqui dos cargos de magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Exército, Marinha e Aeronáutica, as Forças Armadas, ok? Então, esses concursos públicos não vão entrar dentro dessa lei. Também não se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista que não recebam recursos da União. Então, se não receber recursos da União, do Estado, dos municípios para o pagamento dos seus custeios, também não vai estar dentro dessa lei federal para concursos. A quem mais não se aplica? Temos determinados cargos que, em razão de suas peculiaridades, não é possível a observância de critérios e exigências tão formais como prevê a lei. Então, contratação temporária de pessoal não vai entrar dentro dessa lei que será aprovada. Outros cargos que não precisarão são os agentes comunitários de saúde, totalmente explicável em razão de uma exigência premente, emergencial, muitas vezes, como vimos agora na Covid, eles se tornam pessoas fundamentais para o controle de determinadas doenças e também para os critérios de avaliação da propagação de doenças e de vacinas, etc. Bem, além disso, professores, técnicos e cientistas estrangeiros não estarão submissos a essa lei. Então, os professores da Unial não vão estar submissos à legislação, nem a federal não poderia, e a estadual, muito provavelmente, se seguir o mesmo parâmetro, também não. Regras para autorização do concurso público. Como que serão essas regras para autorização? Vejam, deverá levar em consideração que o artigo 3º desse projeto de lei fala que não pode ter concurso anterior válido para os mesmos postos. Então, com isso, proíbe a abertura de um novo concurso público se ainda houverem postos vagos no concurso anterior, exceto que, se houverem candidatos aprovados em número insuficiente das vagas. Nesse caso, aí tem que se esperar, ok? A evolução do quadro de pessoal dos últimos 5 anos e estimativa de necessidades futuras para esse período. Como eu falei para vocês, um simples cadastro reserva não vai mais ser suficiente para os próximos concursos públicos depois dessa lei. Há exigência de que se faça uma formalização do quadro de pessoal
e da necessidade efetiva de pessoal. E de acordo com essa necessidade é que vai se abrir o número de vagas. Então vai ficar mais claro, né, quando da abertura do concurso público e do edital, qual é a real necessidade daquele órgão público. A necessidade, possibilidade e estimativa do impacto orçamentário e financeiro para os próximos 2 anos e adequação à lei federal, a lei de responsabilidade fiscal. Veja, isso é adequação fiscal. Claro que a gente também não pode abrir concurso público com um grande número de vagas sem haver a adequada responsabilidade fiscal para aquele órgão público. Então é algo que também, para autorizar o concurso público, deve se analisar de forma antecedente. E por fim, a denominação e a quantidade dos postos a prover, que é a mais importante de todas hoje, tendo em vista inúmeros concursos públicos abertos somente com o cadastro reserva. Bem, vamos passar para a próxima etapa, então, do que diz a lei, a etapa do planejamento. O que a lei traz de novidades acerca desse planejamento? Ela diz o seguinte, que deverá ser planejado e executado o concurso público por comissão organizadora interna ao órgão ou entidade, ou órgão ou entidade pública pertencente ao mesmo ente federativo ou, excepcionalmente, a ente diverso, que seja especializado na seleção, capacitação ou avaliação de servidores ou empregados públicos. Bem, as regras, então, agora para a execução do concurso público. A lei vem dizendo que o concurso pode ser realizado total ou parcialmente à distância. E aqui eu acho que vem o grande diferencial, o grande mote dessa lei. Todo concurseiro gostaria de poder fazer concursos públicos no Brasil inteiro, se pudesse, não é, minha gente? A gente sabe quanto é dispendioso fazer um concurso público em outra localidade. Todos que estudam para concurso público e já foram fazer provas em outro local sabem o quanto é difícil, muitas vezes, juntar esse dinheiro para pagar a inscrição, pagar passagem, hospedagem. E com isso, então, nós teremos uma maior acessibilidade ao concurso público, porque, vindo na mesma linha de outras partes do governo digital, agora, então, vamos tornar também online digital os concursos públicos, numa inovação muito importante para a acessibilidade, para a isonomia de todas as pessoas. Afinal de contas, antes só fazia quem tinha condições financeiras para isso. E agora qualquer pessoa terá acesso ao concurso público do local em que estiver. E quais serão as regras, então, para a realização desse concurso público online? Ele pode ser feito online ou em uma plataforma eletrônica que vai ser disponibilizada pela banca do concurso público em um local adequado, onde vai ser garantida a igualdade de acesso e ferramentas a todas as pessoas que quiserem fazer o concurso. Bem, as regras para a avaliação do concurso público. Os tipos de prova definidos por essa lei são classificatórias e eliminatórias, ou os dois. Então, é permitido fazer tanto provas classificatórias ou eliminatórias, ou unir as duas possibilidades dentro do mesmo concurso. Dentro dessas provas, haverá, então, a prova de conhecimento e a prova objetiva, subjetiva, com os conteúdos gerais específicos, a prova de habilidades, vendo então quais são as capacidades do indivíduo, capacidade técnica, e por fim a prova de competência, onde terá a avaliação psicotécnica do indivíduo, avaliando então a aptidão e competência, um exame de rigidez mental para o cargo, para que se exige dentro desse cargo específico. Bem, o edital ele deve prever quais são os critérios de avaliação que vão constar nesse concurso público. Então, isso já deve ser previsto anteriormente à propositura do edital. E a avaliação por títulos, ela terá caráter classificatório e contemplará 3 critérios de avaliação.
seja, ela tem que obrigatoriamente conter critérios de conhecimento, habilidades e competências. E o curso de formação, como já havia falado para vocês, ele poderá ter caráter classificatório ou eliminatório, ou os dois, e será previsto somente em caso de exigência por lei. Se não houver exigência por lei, não é devido, então, o curso de formação. Bem, indo para as disposições finais, então, da lei, nós temos o artigo 12, dizendo que as decisões judiciais, a partir da implementação dessa lei, terão que observar agora o seguinte dispositivo: a decisão controladora ou judicial que impugnar o tipo de prova ou o critério de avaliação previsto no edital do concurso público deverá considerar as consequências práticas da medida em função dos conhecimentos, habilidades e competências necessárias ao desempenho das atribuições do cargo ou emprego. Bem, com isso, então, nós temos uma série de dispositivos aqui nesse projeto de lei que buscam, em todas as etapas do concurso público, trazer pormenores de forma a trazer segurança para o concurso público, que nós já saibamos, então, antes do concurso, quais são os seus critérios de avaliação que vão ser adotados, se será classificatório, eliminatório, quando terá curso de formação ou não, uma maior precisão do número de vagas. Agora a gente pode avaliar melhor, de acordo com o que vai ser apresentado pelo órgão, se há necessidade de mais vagas, se pode exigir através de uma decisão judicial. E as decisões judiciais têm que também se submeter aos critérios de avaliação que estão contidos dentro da lei. Não podem haver decisões isonômicas, onde uma pessoa consegue, através de uma decisão judicial, adentrar o concurso público e a outra, com os mesmos conhecimentos e habilidades, aptidões, não consegue. Tem que haver uma isonomia para ambos que estão prestando aquele concurso público. Bem, então, observem a tramitação dessa lei. Em princípio, não temos ainda aprovação pelo Senado, mas em breve nós teremos uma posição e certamente vocês vão ser contemplados com ela. Desejo muito boa sorte a todos que desejarem ingressar no serviço público e vão estar submetidos, então, a esses novos regramentos, que certamente vão auxiliar muito na lisura, que hoje também é um grande problema dos concursos. Com essa lei, eu acredito que nós teremos um novo parâmetro de lisura, de transparência e de acessibilidade através dos concursos online. E era essa a minha participação, eu agradeço muito e vou passar a palavra para a professora Maria. Obrigada, professora Sandra. Tema muito interessante. Nossos alunos têm uma vocação enorme para o serviço público. Muitos deles já, antes mesmo de terminar o curso, já saem aprovados em diversos concursos do país. Eu vou abrir para perguntas, pessoal. Quem quiser formular, pode levantar a mão. Está funcionando, Alexandre, aí com o microfone? Alguém tem alguma pergunta para outros nossos palestrantes? Enquanto vocês se decidem aí, eu vou fazer uma para a professora Alessandra, tá? A gente recentemente falou sobre a questão da PEC 32, né? E a famigerada, a indesejável, a maçã podre, que, como fala a professora Irene Nohara, da PEC 32, que nada dela se salva, né? E aí a gente tem esse projeto de lei, que tem várias coisas interessantes nele, né? Inclusive a questão do Enem, por exemplo, a gente pode perceber já que foi realizado também virtualmente, né? A prova do Enem, ainda no período da pandemia. Agora, como é que fica isso, né? Porque a gente está na luta, deve continuar na luta, tá, pessoal? Contra essa PEC 32, para que ela não passe, né? Não passará. Mas e aí? A gente tem uma legislação, um projeto de lei sobre a regulamentação dos concursos públicos e uma desestruturação através da PEC 32, se ela continuar em discussão. Realmente, nós temos aí um grande problema se avistando, caso realmente a PEC vá à frente, porque, como nós vimos aqui, essa legislação, ela é uma legislação regulamentatória. Então, estamos abaixo do parâmetro constitucional regulatório. Se passar essa PEC, certamente ela terá uma sobrevalência constitucional sobre essa legislação, que certamente cairá em desuso
E apesar de todos os esforços, vejam que o projeto de lei é de 2000, que antecedeu a aprovação desse último projeto pela Câmara dos Deputados no mês de agosto do mês de agosto desse ano, né? Mês de agosto passado. Então, embora nós estejamos aqui com 12 anos de trâmite para conseguirmos finalmente chegar à formalização de uma lei regulamentatória para os concursos públicos federais, essa PEC, ao mesmo tempo, pode fazer com que a qualquer momento caiam esses 12 anos de trabalho. Então, é algo preocupante no sentido estruturatório do serviço público, no sentido do avanço do concurso público, das pessoas que esperam essas mudanças para que nós tenhamos uma maior transparência e isonomia do concurso. E vamos ter que realmente esperar qual vai ser o trâmite, né, dessa PEC para termos uma formalização precisa de qual vai ser o caminho dessa futura lei. Já provavelmente que cairá em desuso caso realmente se efetue a PEC. Obrigada, professora. Alguém tem alguma pergunta da plateia? Bom, pessoal, eu queria demais agradecer a todos vocês que vieram aqui, se disponibilizaram de estar conosco nessa tarde, sexta-feira, tarde, no calor, às vésperas de uma eleição importante que nós teremos aí domingo. Agradecer demais a todos vocês, dizer que estão todos convidados para sempre estar conosco aqui nos eventos da universidade. Todo ano a gente tem Semana do Direito, então eu vou já fazer um pedido para a coordenação do curso para que a gente tenha um painel sempre do IDEA nessa Semana de Direito, tá? Para que a gente possa estar sempre discutindo e trazendo o que a gente discute lá também aqui para a universidade. Muito obrigada.